Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Vim para o Rio de Janeiro, mas não deixei o Rio Grande perdido. E eu sou parente longe, mas ainda parente do pastor Roberto Rabelo. Ainda tem aquela raiz de amor pela Igreja Adventista dos tempos antigos. E eu sou muito estudiosa, viu, gente? Eu não tenho, assim, grau lá em cima, né? Mas eu sou estudiosa da Palavra de Deus, assim, continuamente. E então a gente sempre aprende coisas novas, é muito bom estudar, digo para vocês. A Bíblia é o nosso socorro e é uma coisa muito boa quando a gente se reúne. O salmista dizia que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora ele dizia, gente, com uma expressão um pouco diferente, naquele tempo era longe. Muitas pessoas moravam longe. E essa expressão dele talvez fosse por isso. Olha, hoje eu consegui chegar na casa do Senhor. Não é? Então ele ficava feliz por isso. Então, agora nós moramos perto. Claro que a gente se alegra, mas não é aquela novidade como era na Bíblia. Só um segundinho, a moça ali que estava atrás do garoto, eu não te vi. Você também te conheço, viu? É, daquele tempo também. Graças a Deus estamos aqui, com mais um pouquinho de não sei o quê. Será de sabedoria? Não sei, não. Não sei se nós temos mais um pouco de sabedoria, ou se temos menos um pouco de energia, né, Maura? Mais ou menos isso. Nossa, ela está pensando nas aventuras que a gente já passou. A vida é cheia de aventura. Gente, eu tenho, graças a Deus, conhecimento de um pouco da América do Norte, de um pouco do Canadá. Já fui a Jerusalém e, graças a Deus por isso, eu tenho uma filha que mora no Chile, já fui lá várias vezes. Então, eu tenho um pouco de conhecimento social também. Isso ajuda bastante a gente, não é? Que às vezes a gente lê um pedaço da Bíblia aqui, pois é, né? Eu tive lá. Aquilo parece assim né? Uma escada que se ergue na frente. Nós vamos dar uma estudadinha hoje sobre realmente a escada da perfeição. Como subir mais um pouco para tornarmos perfeitos. Que esse é o nosso sincero desejo e necessidade, né? É interessante, irmãos, que a gente fala do céu, mas a gente não tem assim, claro, isso é justo, a gente não tem aquela lembrança, aquele desejo contínuo de saber que o céu é puro. Sabe por quê, irmãos? Que os irmãos têm muito costume de dizer, eu não faço nada para me salvar. Eu não posso fazer nada. E aí, depois, quase que passa para o outro lado, né? Mas vamos ver a introdução, depois a gente fala mais nisso. Um minutinho de oração e um versinho para nós meditar. Santo Deus, nosso Pai, nós te pedimos, por favor, que o Espírito Santo esteja conosco, que nós possamos entender as palavras que vamos ler, que vamos estudar, com um desejo de progredir. Que é isso o que mais nós queremos. É cada dia chegar mais perto dos conceitos celestiais e do aprendizado com Jesus. É em seu nome que nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém. O versinho que eu quero meditar para introdução está no Salmo 119 e o verso 64. Eu sempre tenho um versinho para pedido a Deus, para a gente ficar imaginando, não é? E ter aquele desejo. Diz assim, a minha tradução é atualizada, revista é atualizada, tá? É bem comum. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém.
O salmista não se assustou, não se assustava do que Deus queria lhe enviar, não é? Mas ele também não deixava de ter um pedido no coração. Ensina a contar os nossos dias, ensina os teus caminhos para que andamos nele, ensina a nos comportar para te alegrar, né? Ele sempre tinha um desejo de progresso, e esse devemos ter no nosso coração, esse desejo de cada dia melhorar um pouco. Nós conhecemos nós mesmos, alguns que são formados, nossos filhos, netos e amigos e tudo, quando entram numa faculdade, de qualquer seja a instrução, eles têm um desejo tão grande, um cuidado, um compromisso. Um compromisso tão grande. Tem pessoas que fazem 4 anos, 5 anos de faculdade, às vezes tem 2 falhas no ano. E às vezes eu fico parada pensando, e a nossa faculdade? Será que nós temos um desejo assim? A nossa faculdade é mais importante. A nossa faculdade é para aperfeiçoar-nos em tudo. Em tudo. Eu estava falando na entrada do céu, porque o pastor quase sempre tem esse compromisso de dizer, a gente não faz nada para entrar no céu. É Cristo que faz. Bom, a moeda não deixa de ser valorizada dos 2 lados, né? Uma moeda, vocês já viram uma moeda branca de um lado, assim, que não tem nada, nem um númerozinho? Ela tem número dos 2 lados. Se você disser, Senhor, eu quero te dar uma ajudinha, aí não. Aí Jesus diz, minha filha, nem falar tu não sabe. Porque quando tu fala de primeira palavra já está errado. Não tem ajudinha para ir para o céu. Agora, Senhor, eu quero conhecer, eu quero saber reconhecer que desse jeito eu não posso ir, o Senhor tem que me transformar. E para o Senhor transformar-me, tem que ter a minha aceitação. Aí já começa a mudar, né? Porque quando Jesus andou nesse mundo, ele sempre foi um homem muito simples, não é? Ele entrava em todas as casas, ele não estava escolhendo se era rica, se era pobre, se era muito limpa ou se não era tão limpa. E assim por diante, né? Ele tocava no doente, no ferido, no leproso, em todas as pessoas. Porém, nós, os seres humanos, não queremos dizer que nós vamos viver só aqui. Aqui, gente, é um treino para o céu. E lá no céu, se nós pensar que nós vamos entrar lá como somos aqui, o céu deixa de ser céu. O céu não vai mais ser céu se nós não tivermos uma transformação. E que transformação, não é? Então, a salvação tem alguns passos de diferença, de aumento, os conceitos, um do outro. Aquele Cristo que um dia veio aqui, esteve no lar mais simples, mais comum da terra, um dia ele subiu também e foi glorificado. Opa! Ai, ai, ai. E agora para resistir à glória de Cristo? Um dia um senhor perguntou na Novo Tempo, no programa Mira da Verdade, e disse para o Leandro Quadros assim, olha, quando eu estudo alguma coisa, ou ouço alguém falar na vinda de Cristo, eu penso, olha que atrevimento, eu penso que Jesus parece que é meio egoísta. Por quê? Porque diz que na presença dele, a pessoa precisa estar muito pura para chegar lá e ficar vivo. Aí o Leandro respondeu o seguinte, mas não depende de Jesus. Jesus está glorioso lá na hora que ele vier.
E em frente à glória de Cristo, o pecado é uma pólvora perto do fogo. Nossa, olha a diferença. Entenderam? Para viver na terra é uma coisa. Agora, para viver no céu... Mas é os mesmos? São os mesmos, claro. Senão o que adianta? Nós estamos aqui lutando, na hora do proveito, nós não podemos, não é assim. Então, queridos, a salvação é um projeto de Cristo. E ele não perguntou para quem que ele ia dar, ele prometeu dar a todos. Esse projeto, essa proposta, é chamado de justificação, tá? A gente vai falar em palavras assim bem simples, eu sou simples mesmo, mas eu gosto muito de falar mais para visitas ou jovens no Evangelho, para que eles entendam muito bem. Como eu não conheço aqui, quem sabe mais ou quem sabe menos, então tem que começar do simples. Então é isso, a promessa para a salvação foi dada e confirmada com a morte na cruz, com a morte de Cristo na cruz, para todos. Agora, quem aceita? Por exemplo, o Senhor diz, eu já provi para você o passaporte para o céu, a permissão de entrar lá. Ele proveu para todos, sem deixar nenhum. Agora, você tem que saber como você vai entender esse passaporte. Eu tenho o passaporte, e aí o que eu preciso aprender? Porque eu recebi esse passaporte, não é? Eu tenho que aprender os costumes do céu, as orações. Lá é a oração diferente, com certeza. Nós não vamos pedir mais perdão de pecado, porque não vai ter, né? Mas toda a palavra, eu considero assim, fiquem à vontade vocês. Eu acho que toda a palavra que a gente falar lá no céu é com a reverência de uma oração. A nossa pergunta que a gente vai fazer é um pedido. Por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer quem? Primeiro, Jesus e os anjos, mas depois... pessoas, eu tenho muita vontade de conhecer Joquebede. É mesmo? Sabe? Eu tenho vontade demais de conhecer Joquebede. Joquebede foi uma mulher especial. Vocês imaginam, Joquebede, ela teve aquela imaginação de fazer aquele negócio lá, que ela não trabalhava com aquilo, ela era escrava. Ela trabalhava de manhã à noite, ela não tinha tempo de ficar esperando, pensando. Imagina vocês quando que ela orou, quando que ela orava para receber sabedoria. Quando? O que vocês acham? O tempo todo é uma maneira da gente expressar, né? Claro. Mas oração especial que ela fazia para Deus, de madrugada. De madrugada, com certeza. A mulher foi muito sábia. Nossa, eu imagino. Principalmente agora com idade, a gente fica emocional, parece tomar conta de tudo, né? Essa vida. E eu imagino que eu não teria força, não teria energia para pegar uma faca para cortar aquelas taquara. Eu sei muito bem fazer cesto, porque a minha mãe fazia cesto, tudo que é tamanho, viu? Desde aqueles cestinhos assim de botar moedinha, até aqueles jacá dessa altura para botar na costa do cavalo. Quem é que conhece um jacá daquele? Tem gente que conhece, né? A minha mãe fazia de tudo em casa. E eu me lembro, olha, a Joquebede aprendeu a fazer um cesto e ainda pensou, mas esse cesto furado vai para o fundo. O cesto furado vai para o fundo. Não pode. Tem que fazer um negócio aqui que ele fique... E aí ela fez, e aí foi vitoriosa. E aí, vamos imaginar junto, a Joquebede indo lá, o bebê no braço, e vai ganhar dinheiro para cuidar dele. Eu acho que é salvação, né? Pois é. Eu acho que só a salvação para comparar com esse
com essa viagem que ela fez. Mas vamos para frente. Nosso fato aqui é o seguinte. Jesus disse, eu já tomei providência a teu favor. Mas, meu filho, não esquece... Não, eu pensei que tivesse gelada, por isso que eu não... Não esquece que você precisa cooperar com você mesmo. A linguagem do céu, viu? Tem que aprender. O comportamento do céu, a paciência. Porque no início, gente, a gente pensa que entrou no céu, pronto, é tudo lindo, beleza, maravilhosa. Não, no começo, as pessoas serão um pouco rude ainda. Porque se não fosse, então não teria aprendizado. O céu é um aprendizado muito grande, há muito tempo, porque as pessoas saíram daqui com a rudez desse mundo. Então, quem tem dom para conservar paciência, vamos conservar. Isso é muito bom, né? Porque nós sabemos que não são todos. Tem gente que é brabinho, né? E a gente tem que respeitá-lo. Então, a escada para o céu é assim. Jesus faz a proposta e o pior é com ele. Agora, para cada um, mesma coisa que você, eu ganhei vamos dizer, você diz assim, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Aí a pessoa vem aqui e diz, tua viagem está paga, está aqui o bilhete, toma parte, porque tu chega lá no avião e vai entrar. Mas e a mala? Vai pedir para o outro fazer? As tuas roupas pessoais? Não. É isso mesmo, tem que aprender a falar inglês. Eu, apesar que eu já fui nos Estados Unidos por cento vezes, mas não sei nada, não. Meu filho mora lá, vai fazer esse mês, no dia 18, que eu nunca me esqueci, vai fazer 30 anos que ele mora lá. Com mais 20 e pouquinhos que ele já tinha, já está um senhor. E eu já fui uma porção de vezes, mas eu nunca me interessei a falar inglês, não sei. Como não é obrigado, né? Não é preciso. Às vezes a gente leva uns arrepios lá no aeroporto, né? Uma vez eu estava lá, falando uns negócios lá, e eles queriam que eu respondesse, eu não sabia nada. Nada! Não sabia nada. Lá na alfândega mesmo. Porque a primeira vez que eu fui sozinha e não levei acompanhante. Não sabia, pensei que precisava pagar. Ando sempre na economia, aquela doida, né? Não sabia que precisava pagar. Que não precisava pagar. Não fui. Aí demos de frente lá com um homem que só falava inglês e eu não sabia nada. Misericórdia, que medo. Esse homem vai me botar na reserva aí, acabou. Aí daqui a pouco surgiu assim como um senhor magro, eu não sabia se ele era funcionário ou não, mas ele veio assim tão interessado para o meu lado, e aí disse para o outro, na linguagem dele, né? Deixa comigo que eu resolvo. O homem falava em espanhol. O homem falava em espanhol. Eu não falo espanhol, mas entendo. Entendo o espanhol de muitos anos. Ai, que coisa maravilhosa. Né? Aí é que eu comecei a pensar, sabe, que o tal de linguajar, os idiomas, o falar em língua, como o Espírito Santo fez. Para as pessoas ensinarem os outros naquela época, não é? Foi isso que ele ensinou, gente. Ele não ensinou a falar língua que você não precisa, fazer barbulhado lá, não sei do que lá. Não, ele ensinou a falar de maneira tal que a pessoa fosse lá e falasse com os moradores daquele lugar. E assim nós precisamos também. Gente, não é porque no Brasil só se fala a língua, ou mais que se fala é a língua portuguesa, às vezes a gente ofende as pessoas com o nosso linguajar mesmo. Você sabe disso? Uma vez uma senhora, eu sou da Igreja da Cruz Vermelha, ali perto da Central, na Vila de Fátima, bairro de Fátima ali. Uma vez uma senhora disse que uma irmã contou para ela, falando de Maria, mãe de Jesus, e disse assim, eu não sei que palavra a senhora disse para ela. Aí depois ela disse, não quero mais vir nessa igreja, porque eu gosto muito de Maria e os adventistas não gostam de Maria. Pai do céu! Maria fez alguma coisa para alguém que se saiba que ela ofendeu?
Nós gostamos de Maria. Maria foi uma jovem pura, puríssima. Foi escolhido para ensinar o Salvador, que quando ele era criança, ele era criança. Uma jovem dedicada. Só que ela não pode perdoar pecados. Né? E a gente não sabe o que a tal de pessoa disse para ela, né? Às vezes a pessoa fala assim com um pouco de autoridade ou coisa parecida. Então, não esqueçam, queridos, para nós falar com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, precisamos ter um linguajar bem educado, bem calmo. Às vezes nós dizemos palavra para um que não podemos dizer para o outro. Conforme o que ele conhece, não é? A gente não pode dizer. E assim vai. Então, a escada da perfeição tem uma porção de cômodozinho que a gente precisa subir, que às vezes a gente não sabe. Vamos entrar na Bíblia. 1 Pedro 5 e no verso 6. Se vocês quiserem ler, me fazem um favor para mim, que as minhas vistas não é a melhor do mundo. E primeira carta de Pedro. Deixa só um segundinho se é na primeira mesmo ou se é na segunda. Isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos. Humilhar é o início de uma transformação, não é? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Que há tempo, no tempo que Ele é que sabe, Ele vai exaltar você. Você não vai ter menos valor se você se humilhar. E, às vezes, ser servo de algum que entra com um pouco de autoridade, que a gente não sabe, né? Entende? Então, é um preparo. Me deu graça até. Esses dias, eu estava lá no sul. Aí chegou um senhor na igreja, antes de começar, e disse assim, disse bem alto, porque os gaúchos falam, que é com silêncio absoluto, e disse assim, sabe, eu voltei aqui. Eu disse, misericórdia, o que aconteceu? Eu já pensei que eu ia lá cobrar. Eu voltei aqui, porque esses dias, umas 2 semanas eu vim aqui, numa festinha, não sei o que tinha aqui, e recebi um abraço muito gostoso. Eu disse, nossa, se come abraço. Se come abraço para dizer que é gostoso, eu disse, mas que beleza, né? Um abraço gostoso. Sinceramente, tem gente que ama o tal de abraço. Eu vou ficar com vergonha de dizer para vocês que eu não gosto de abraço, né? Mas é que cada um é cada um. Eu também, não é porque eu não gosto tanto de abraço que eu ofendo alguém assim, sabe? A gente trata com carinho, todos conhecendo ou não. Mas eu achei tão importante, oh meu Deus, quem sabe eu já excluí gente da igreja porque não dei o tal de abraço, de repente. Aí eu fiquei preocupada. Vou aprender a abraçar, pronto. Quando a igreja era lá no auditório, eu estava na recepção. Eu não sei, chegou uma senhora, eu não a conhecia, e do nada eu dei um abraço nela. Ela falou, isso era tudo que eu precisava hoje, entrou, sentou. Não sei quem é, entendeu? Exatamente. E tem uma história de pouco tempo, de umas brigas que deu no interior do país, que um homem foram separar, né? Ele de uma briga, e a pessoa tinha muita paciência, muita sabedoria, começou a conversar, calmo, e deu um abraço, olha o abraço, e deu um abraço, e ele acalmou também, a pessoa que estava muito bravo, né? Acalmou e disse assim, e se eu te contar para ti que eu nunca recebi um abraço? Um homem velho, de mais de 40 anos, aí dói, não dói? Aí dói. Se eu te contar que eu nunca recebi um abraço. Tem lugares, né, infelizmente, que a coisa é tão difícil, né? Que às vezes o início de pouca diferença faz o carinho chegar, né? Principalmente para a igreja. Então, é caminho da nossa... Né? Romanos 12, 1 e 2. Continua no mesmo
na mesma caminhada. É transformação. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos Eu estava esperando essa palavra. da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês ouviram primeiro a segunda parte? Transformai-vos o que mesmo? Mente, gente. Da mente primeiro. Olha o que se precisa ser transformado primeiro. A vossa mente. Não é assim nosso costume. A gente pensa que tem que transformar, e tem que mudar, como diz a história, tem que mudar a língua primeiro. Mas a língua não fala sem a mente mandar. Ou não muda sem a mente ordenar. Entende como a Bíblia é maravilhosa? Transformai-vos pela operação na mente. Isso sim é trabalho espiritual. Isso é o Espírito Santo que fará. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mais adiante um pouquinho, se não atrasar muito, a gente vai explicar melhor o que significam essas 3 palavras. Então, vamos embora. Santificação. Eita! Então, é justificação, Cristo. Né? Depois vem a transformação, aí parte para nós. E a santificação também. A moça que está com a Bíblia, leia essa. É em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, que treco pequeno para valer tanto. Uma frase, né? Busque a santificação, meu filho, senão o teu lugar não é lá, não. Ninguém verá o Senhor. Nossa, mas que Deus exigente é o nosso. Busque a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Não falei no começo que se nós pensar que vamos assim, o céu deixa de ser céu? E isso não é possível? Gente, eu acho... Irmãos, eu às vezes vejo os irmãos dizer que Jesus está vindo, não é pecado dizer isso, é valoroso, que está vindo, e eu fico me perguntando, é mesmo? Mas ele vem para buscar quem? Eu? Será? Não sei quem conhece aqui, pelo menos na televisão, o pastor Cláudio Duarte, ele é muito engraçado. Às vezes, não é sempre, mas às vezes eu escuto que ele, como ele é ministro de família, né, ele tem faculdade um nome familiar, não sei como é que é, palestrante, mas ele tem faculdade de 6 anos só na família, depois de ser pastor. Então, sabe alguma coisa, né? E ele disse, gente, eu vejo coisas nesse mundo, eu vejo acontecimentos nesse mundo, que eu olho e digo assim, Jesus já veio, eu fiquei. Não pode? Pois é, mas se Jesus já veio e tu ficou, meu filho, tu não está falando assim, não é? Nós temos que nos preparar para ir junto. E parece que está para olhar para o nosso povo, desculpa a liberdade, mas parece que não pode estar muito pertinho, não, né, irmãos? Ou então, aconteceu qualquer coisa, de repente, muito perto. Jesus vai virar as mesas, que nem disseram. Essa semana fizemos uma discussão lá na igreja, assim, discussão com calma. Porque, gente, eu nunca levo para o lado assim, extremo. Aí que eu quase sempre sou professora da escola sabatina, e eu disse, irmãos, você pensa comigo. Jesus entrou lá dentro e foi lá, e com as 2 mãos, cada uma ele pegou num pé de uma mesa e deixou de pé para cima. Foi assim? Que Cristo mal educado esse? Esse não é o meu. Eu falei bem assim, esse não é o meu Cristo. Vocês acham que é o de vocês? Não. Não é assim, gente. Não é assim as coisas. Jesus acabou com aquela situação.
Com aquele comércio e comércio fraudulento ainda. Comércio já não era permitido, dentro do pátio. Ainda entende? A irmã White diz que Jesus chegou na porta, e transformou-se por minutos ou segundos, sei eu, o corpo brilhante em glória, e tinha uma espada na mão, que ele sacudia a espada e ela brilhava fogo. E a palavra que ele diz, tirai daqui isto. Quer dizer, gente, sabe como é que a gente faz? A gente pensa o resultado final. No outro dia, ou no mesmo dia, eu acho que na tarde, entrou pessoas lá e disse, o que foi? Quem foi que o carpinteiro fez aqui? Tirou tudo as mesmas, mandou todo o povo embora e botou as crianças a cantar. Pode ter outra maneira de falar e pode ter outra maneira de falar. Não é? Quer dizer, aquela situação foi trocada. Os cambistas foram embora, os animais que eles tinham trazido ali, que não era aquilo que era preciso, a situação... E as crianças vieram louvar a Deus. Agora tem gente que acha que cada um ganhou uma paulada maior que a outra. Ô, gente, que isso? As coisas não podem ser assim. Porque se com esse plano que a gente continua na nossa cabeça, a gente não vai receber realmente o ensinamento que o Espírito Santo quer dar. Lembre, muitas vezes tem que lembrar, queridos, que a cultura era outra. Que a pessoa que escreveu, às vezes ela não tinha palavreado, que nem o nosso. Aí as pessoas dizem assim, mas eles eram sábios, eles viveram mais perto de Cristo. Mas qual é o conhecimento que eles tinham? Quantia de livro que eles estudavam? Que escola eles iam? Tanta coisa a menos do que nós. Nós vivemos no século das luzes. Vive a metade no escuro? Vive, porque não quer estudar. Né? Você já ouviu falar de alguém que tem um desejo tremendo para ter uma Bíblia e não tem? Vocês acham isso? Não, né? Todo mundo no Rio de Janeiro, se quiser, ele tem uma Bíblia. E aí por diante. Essa história de não ter livro, de não ter Bíblia, de não ter professor, de não ter... Isso é para os tempos idos. Hoje todo mundo tem conhecimento, se quiser. Tem gente para estudar, tem gente para ajudar, tem gente para visitar, é só ele procurar. Não paga nada para entrar na igreja, ou paga? E assim por diante. Então nós precisamos ser aquele povo que Jesus disse do Israel. São gente sábia e entendida. Porque nós podemos ter essa possibilidade, tá, irmãos? Santificação, né? Continua. E aí o apóstolo Paulo adoça com o tal de versinho, que está em Gálatas 2, 20. Como é que é aquele versinho mesmo? Não vivo mais eu. Nós ainda precisamos, irmãos, ter a lembrança, olha só, a lembrança de dizer, se for uma pessoa que for novo, estudando, novo, a gente dizer, fulano, isso é um linguajar, o Cristo vive, quer dizer, a doutrina de Cristo. Porque hoje, Cristo está onde? No santuário celestial. Começa um ensinamento moderno e super importante. Adventista, eu acho que não precisa ter, que não conheça a história do santuário celestial. Então, quem está conosco? O Espírito Santo. Ele foi, o programa do céu é lindo e maravilhoso. Eu gosto muito de falar sempre assim, detalhes, sabe? Detalhes. Por exemplo, uma vez eu recebi assim, mas pouca coisa também, porque eu disse que tem gente que diz, vem aqui, Jesus vai sentar do teu lado. Eu não saberia como explicar. Eu não tenho coragem de dizer isso. Jesus vai sentar do teu lado. Jesus, o representante de Jesus, somos nós. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos mostrar a Bíblia, nós vamos orar. Jesus está lá no santuário celestial, gente. E não sai de lá sem ser para vir buscar a sua igreja, sabia?
Não tem festa, não tem Páscoa, não tá nada. Nada, nada, nada. Jesus sairá do santuário celestial, que ele está no lugar santíssimo, recebendo nossos rogos, e ele sairá de lá quando ele disser o está feito. Tá? O está feito. Gente, onde é que vocês têm um relógio? Por mim, vou até meia-noite. Pode ir para casa. Eu não tinha visto, não. Lá em cima. Não é? E então é isso aí. Agora a Bíblia tem expressões que nós precisamos interpretar, senão nós ficamos enrascadas. Por exemplo, o Jeremias disse, comi o livrinho. Logo que eu avistei, eu comi o livrinho. Nossa, ele estava tão desejoso de aprender que aquelas palavras ele, né? Ingeriu, parece. João também disse, João do Apocalipse também disse, que ele comeu o livro foi, como é? Amargo. Doce na boca e amargo no estômago. Quer dizer, a primeira notícia foi maravilhosa, mas depois amargou. Pois é, que coisa, né? E Jesus disse pior, eu acho pior. Jesus disse, vocês precisam comer o quê? A minha carne. Coisa terrível, né? Quer dizer, ter o sustento e ter o conceito inteiro do que ele ensinava. Então, são interpretações bem, não é? Bem assim, bem caprichosa. E nós precisamos saber para poder explicar para os novos, para as visitas. Às vezes nem são adolescentes, são pessoas de idade, mas não tiveram entendimento, não é isso? E aí Jesus falou essas palavras que eu estou dizendo. E o que mais que ele pediu para vocês, para nós? Sede minhas... Ui, gente, ui. Dizer que nem o apóstolo Paulo, sede minha testemunha como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, isso não é nenhuma brincadeira não, viu? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí nós perguntamos, mas vocês não disseram ontem, semana passada, sei lá, eu não sei, porque eu não estou na vida de ninguém, que Jesus está chegando? Se você não se acha nesta situação, quem Jesus vem buscar? Nós precisamos, irmãos, pelo menos dizer, Jesus está próximo, mas mais próximo do que Jesus estou eu de estar preparada. Não é verdade? Porque senão, faz que nem diz o outro, em brincadeira, né? Jesus já veio e eu estou aqui. Não pode. Isso não pode acontecer. Para Jesus vir, eu tenho que ir com ele. Senão, não tenho graça de dizer tal coisa. Não é, queridos? E tem a última palavra. Vocês têm que comer a minha doutrina, quer dizer, entender e obedecer minha doutrina, não é? Vocês têm que ser minhas testemunhas e o resto, e o outro, permanecer em mim. Está escrito no livro de João. Permanecer em mim, para que a minha palavra permaneça em vocês. É um triozinho, é uma frase no terceiro conceito, mas nós não podemos fugir dela, né, irmãos? Nós não podemos fugir dessas palavras santas e benditas que Jesus falou. Que é a oferta, a notícia da Bíblia Sagrada para nosso enlevo espiritual. Porque um dia, gente, a gente precisa parar com essa, sei lá, essa patetice espiritual, esse descanso fora da época, né? E dizer, Senhor, eu preciso mudar. Me ajuda. Eu não quero ser mais essa pessoa que qualquer coisa está braba, que qualquer coisa está, soltando palavras
que não tem valor, que não tem honra. O apóstolo Paulo diz, tudo que ser de boa fama, tudo que é amável, se tiver algum louvor e alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque dali é que saem as palavras e o desejo de obediência e o respeito pela verdadeira adoração. Nosso desejo sincero é que cada um dos queridos irmãos aqui, hoje, renove o seu voto de obediência a Deus. Para que a igreja vai ter mais poder e a nossa comunidade vão saber notícia de que Jesus voltará breve. Que o seu nome seja honrado. Amém.